Bom, vamos lá. Invasão no shopping Iguatemi, aqui bem pertinho de onde a gente está. Aqui a gente está na Faria Lima, fica um pouquinho mais para lá. Na quarta-feira, militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, invadiram o shopping Iguatemi, aqui na Avenida Faria Lima, onde fica o nosso estúdio, aqui em São Paulo. O protesto era contra a volta da fome ao Brasil. Os manifestantes ergueram bandeiras com a palavra fome, pedaços de ossos, e gritaram contra o presidente Bolsonaro. Vamos ver o vídeo. Nas redes sociais, os integrantes do MTST aproveitaram para criticar o Iguatemi porque, segundo eles, o shopping recebe funcionários pela porta dos fundos, né? Nem todos, alguns, porque a gente tem realmente sempre acesso aos funcionários. Mas aprendi com o meu amigo Constantino, que é economista, que, bom, vamos lá, economia não é uma conta de soma zero, né? Ninguém passa fome porque o outro come muito, né? Ninguém é pobre porque o outro é rico, ninguém é rico porque o outro é pobre, né? O consumo é ótimo, aliás, o consumo das famílias no Brasil cresceu 7,3% em abril, isso é ótimo. O consumo gera riqueza, né? Distribui renda. Aliás, o consumo de luxo também, né? Gera muito emprego. Então, Constantino, passa a bola para você, que é o economista da turma, para explicar para a turma. Aliás, se vocês olharem ali, a galera não parecia estar passando fome. Não. Tinha muita gente ali com vou usar uma expressão suave, sobrepeso. Alguns precisavam de uma dieta. Sobrepeso. De uma dieta. Mas olha, é pior do que isso, Lacombe. É pior do que ensinar economia básica para essa turma, né? Explicar que não é jogo de soma zero, que o shopping produz riqueza e gera vários empregos. Não precisa nem ir por esse caminho. A coisa toda é muito patética e eu acho importante a gente entender aqui. Nesse dia da invasão do shopping Iguatemi, foi o dia que saiu a pesquisa que mostrava que tinha 32 milhões, 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Aí tudo que é jornal importante deu esse destaque e você acordou de manhã com essa manchete. Eu tenho um hábito um pouco diferente dos meus pares da mídia, que é ir dar uma olhada na pesquisa, né? Fazer um pequeno trabalho de dever de casa, né? Jornalístico. E eu fui lá ver a pesquisa. Bom, para começo de conversa, o coordenador executivo, um cara chamado Renato S. Maluf, da UFRJ, mesma faculdade que o reitor assumiu, Roberto Lerrer, o antigo reitor, vestindo literalmente o boné do MST. E ele, Renato Maluf, tem um livro sobre multifuncionalidade e agricultura familiar, demonizando, detonando o modelo de agronegócio que temos no país hoje, que por acaso é não só a locomotiva do nosso PIB, da nossa economia, como um colosso que alimenta 800 milhões de bocas pelo mundo e impede tragédias de fome espalhadas por aí. Esse era o coordenador, né? Que vivia detonando aí o agronegócio brasileiro. Aí você vai ver a pesquisa, não tem nada disso. 33 milhões de gente faminta. Eu pensei automaticamente no Lula. Lembra o Lula naquele documentário lá do Walter Moreira Salles no avião, Entre Atos, que ele dizia, eu jogava uns números lá mesmo sem nada a ver, não é possível que tenha 20 e tantas milhões de pessoas na rua. Exatamente, não é possível porque não tem. O que a pesquisa mostrava era sobre insegurança alimentar. E olha o truque, Lacombe. A pergunta é, você tem medo de sentir fome no futuro qualquer aí? Bom, eu tenho. Se me tirarem o McDonald's por algumas horas, eu já começo a ficar com um certo receio, né? Então, olha que coisa absurda. E nós vimos João Dória, nós vimos um monte de gente entrando nessa e falando um absurdo o país onde 33 milhões de pessoas passam fome. E isso ainda num grau de cinismo, como se, por exemplo, o governador João Dória, ex-governador, que graças a Deus para São Paulo, que fechou todo mundo em casa e impediu as pessoas de trabalharem. Quer dizer, além de tudo, se houvesse mesmo essa quantidade de gente faminta, ele seria responsável. Muito mais do que o próprio presidente Bolsonaro. Então, tudo é um grande teatro patético. E aí, nesse mesmo dia, vai lá a turminha dos rechonchudos do MTST invadir um shopping para gritar a palavra de ordem, né? Veja, única coisa relevante disso tudo, única, é lembrar que o Lula já prometeu que no seu eventual governo, se ele voltar ao poder, essa turma do Boulos vai ter papel preponderante no seu governo.
É isso, Ana. Foram protestar no local errado, né? Já falei aqui do artigos de luxo geram riqueza, geram empregos, né? Podiam ter ido protestar no casamento do Lula, né? Que também foi uma ostentação só, né? E protestaram contra a pessoa errada, porque, como disse Constantino, o Bolsonaro não tem nada a ver com o aumento da fome no mundo, não no Brasil. Até porque a gente sabe que a gente está vivendo isso por conta do fecha tudo, né? E o Bolsonaro foi das poucas vozes que se voltaram contra isso. Pois é, o chato disso tudo é que a gente acaba entrando numa história do Pedro e o Lobo, né? Tudo é culpa do Bolsonaro, tudo. Se há uma tragédia por causa das chuvas em Recife, se o Bolsonaro sobrevoa, ele não devia ter ido. Se ele não sobrevoa, ele devia ter ido. Se o jornalista estrangeiro lá some na Amazônia, a culpa é do Bolsonaro. Marielle, culpa do Bolsonaro. Então, isso é muito chato e perigoso, porque todo governo precisa de críticas pontuais, né? Críticas construtivas, discussões para outros caminhos das possíveis soluções dos nossos problemas. E hoje nós estamos aí, é o lobo, é o lobo, é o lobo, e isso é muito perigoso, não é apenas infantil e imaturo, como a oposição, Randolph, Rede, que qualquer choradeira vai e manda algum ofício lá para o STF, o STF pede 5 dias para o Bolsonaro explicar porque ele cortou a unha errada do dedão do pé esquerdo, né? Isso é muito perigoso. Agora, sobre essa invasão, eu vou ler o meu tweet aqui que eu tuitei no dia, né? Que invadi shopping gritando: não é mole, não. Brasil com fome e aqui ostentação. É fácil. Quero ver invadir casamento, ostentação, regado a vinhos caríssimos de quem usa relógio de 100 mil reais, só anda de jatinho, organiza jantares a 20 mil reais por cabeça e se auto-intitula pai dos pobres que não pode sair às ruas. E essa história, Ana, de o Bolsonaro ter sempre culpa, né, de sempre fazer tudo errado, eu tive que ouvir esta semana aqui, mas que coisa, Bolsonaro disse que saiu maravilhado do encontro com o Biden, não pode. Se tivesse saído do encontro, falado mal do Biden, também não poderia. É uma situação muito difícil. Que é uma coisa que é estranha, Lacombe, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu me identifico mais com o Partido Republicano. Eu não votei em Joe Biden. Eu votei em Donald Trump pelas políticas Donald Trump. E olha que lá em 2016, nas primárias republicanas, Donald Trump nem era o meu candidato favorito, não. Pois bem, 2020, Joe Biden vence, né? Ok, ele é o novo presidente. Por mais que eu não tenha votado, que eu não queira, que eu não concorde com algumas pautas da administração dele, eu não quero que o navio Joe Biden afunde, porque eu estou dentro do navio, eu estou aqui na Califórnia com o galão da gasolina a $8 o galão da gasolina. Eu não quero que essa administração afunde, eu não quero que seja o Titanic para que eu dê uma risada, olha lá, eu avisei. Eu estou dentro do navio. Então, é impressionante como a imprensa / oposição / STF / TSE, eles torcem para o pior no Brasil por causa do presidente Jair Bolsonaro, como se eles tivessem boinhas nos braços e que se o navio afundar, eles vão ficar na superfície. Não vão. Vamos afundar todos.